O teste antes da virada, quando a vida parece travar, não é um castigo, é um chamado silencioso. Você já teve a sensação de que, justamente quando mais se dedicou, mais as coisas começaram a desmoronar, como se o universo tivesse apertado o botão de pausa sem te avisar? Essa é a virada invisível, o início de algo que ainda não tem nome. E é aqui que começa o verdadeiro teste. Carl Jung escreveu: a vida começa a te confrontar quando o inconsciente decide que é hora de mudar. Isso significa que, muitas vezes, não é você quem decide mudar. É a própria vida que te empurra. Esse empurrão vem em forma de silêncio, de perdas, de caminhos que antes pareciam promissores, mas de repente se fecham. O que parecia certo se desfaz. O que parecia estável desmorona. Mas e se isso tudo for preparação? E se o universo não estiver te punindo, mas te treinando? O inconsciente coletivo, conceito fundamental em Jung, guarda arquétipos que representam fases da alma. E uma das fases mais poderosas é o chamado à jornada. Esse chamado nunca vem com flores. Ele vem com desconforto. É nesse momento, quando tudo parece suspenso, que você é convocado a escutar, não com os ouvidos, mas com a alma, porque o que está sendo gestado não é um novo emprego, um novo amor, uma nova fase externa, é uma nova versão de você. Então pergunte-se, você está vivendo um colapso ou uma preparação? Será que essa sensação de nada dar certo não é apenas a vida te arrancando de onde você não pertence mais? A proposta deste vídeo é uma só: revelar por que os testes que você enfrenta não são sinais de fracasso, mas sintomas de evolução. E ao final, você poderá compreender como atravessar esses momentos com mais consciência e talvez até com gratidão. Agora que o chamado foi feito, você está pronto para enxergar o que há por trás da queda. Está pronto para olhar de frente o colapso do ego, a ilusão do controle e o colapso do ego. Antes de toda a grande mudança, há uma sensação estranha de que tudo está fora de lugar. Você tenta se organizar, controlar, prever, mas nada responde aos seus comandos. É como tentar segurar água com as mãos. Esse é o momento em que o ego começa a ceder. O ego, em termos junguianos, é a estrutura que você construiu para funcionar no mundo. É ele quem define seus hábitos, medos, suas defesas emocionais. Ele quer controle, segurança, previsibilidade, mas o processo de transformação exige exatamente o oposto: rendição. Antes da nova versão de você nascer, a antiga precisa ruir, e essa ruína tem sintomas claros. Um deles é a sensação de vazio, outro é a resistência. Você começa a se agarrar a rotinas, relações, até dores conhecidas, só para manter a ilusão de que ainda está no controle. Mas o colapso do ego não é um erro. Ele é a libertação do que já venceu seu ciclo. Jung acreditava que o ego deveria se tornar consciente de sua limitação para que o self, o centro da totalidade psíquica, pudesse emergir. E esse processo raramente é confortável. A dor emocional que surge nesse estágio é o atrito entre quem você era e quem está tentando nascer. É como se partes internas entrassem em conflito. Uma quer ficar, a outra já foi chamada para seguir. Imagine um prédio antigo que precisa ser demolido para que outro, mais forte e alinhado com seu novo propósito, seja construído. Você se sentaria no chão de concreto quebrado e choraria pelo que está indo embora, ou olharia com respeito para os escombros, sabendo que algo maior está vindo. Você está vivendo exatamente esse momento, a demolição do antigo eu. E por mais desconfortável que seja, é isso que permite o surgimento do novo. Você consegue reconhecer em si esse colapso? Consegue identificar onde ainda está tentando controlar o incontrolável, apenas para manter de pé uma versão de si mesmo que já não serve mais? O princípio do ritmo. Nada permanece estático. Tudo pulsa, tudo oscila. Essa é uma das leis do Kybalion, o antigo tratado hermético, o princípio do ritmo. Ele diz que tudo se move como um pêndulo. Para cada movimento à esquerda, há um correspondente à direita. Toda expansão vem depois de uma contração, toda luz após a sombra. Mas quando estamos vivendo o movimento de recuo, isso parece um retrocesso, parece punição. A mente grita: voltei à estaca zero. Mas será mesmo? Carl Jung nos ensina que o encontro com o self, nossa essência mais verdadeira, só acontece depois do colapso do ego. E antes de se levantar, é preciso se curvar. Antes de crescer, esvaziar. É nesse ponto que muitos desistem, confundem retração com fracasso, mas na realidade, estão sendo recolhidos para dentro, para que se reconectem com o centro. O movimento do pêndulo está apenas cumprindo sua função: gerar equilíbrio. Pense em um arqueiro. Antes de lançar a flecha,
Ele precisa puxar o arco para trás. Quanto mais ele recua, mais potência há no disparo. A vida funciona da mesma forma. Os momentos em que tudo parece ser tirado são, muitas vezes, aqueles em que você está sendo preparado para algo maior. Mas há uma diferença fundamental entre quem entende o ritmo e quem se perde nele. Quem entende, se entrega. Quem não entende, se desespera. Jung via esse processo como uma jornada de individuação, um mergulho nos próprios opostos, uma dança entre a luz e a sombra que leva ao equilíbrio interior. A verdadeira transformação só é possível quando paramos de resistir aos ciclos e começamos a dançar com eles. O que você está vivendo hoje é recuo ou expansão? Será que o que parece estagnação não é, na verdade, o puxar do arco antes do salto? O silêncio como preparação. Há um tipo de silêncio que não é ausência de som, mas ausência de respostas. É o silêncio da espera, da travessia, do entrelugar. E quando ele chega, parece castigo, mas na verdade é preparação. Nesse estágio da jornada, a vida parece ter desligado os sinais. As certezas somem, as confirmações cessam, e até a intuição parece falhar. Você sente que está caminhando sem mapa, apenas com passos que não sabem onde vão dar. Mas há um propósito nesse vazio. Esse é o intervalo entre quem você era e quem está se tornando. Não é um fim, é uma pausa sagrada, um intervalo orquestrado para testar não o que você faz, mas quem você é quando não há palco, nem plateia. O universo, aqui, começa a observar. Você ainda reage como antes? Você se sabota quando o controle desaparece? Ou começa a sustentar presença mesmo sem garantias? Carl Jung nos ensina que o inconsciente não é apenas um depósito de memórias, mas um campo vivo que se expressa por símbolos, sonhos, sincronicidades e silêncios. E quando o inconsciente está em ebulição, a consciência silencia, o externo silencia. É como se tudo conspirasse para que você escute algo mais profundo. E o que esse silêncio quer te mostrar? Ele quer revelar suas reações automáticas, sua necessidade de controle, sua insegurança quando tudo o que era conhecido se dissolve. É nesse campo neutro que nasce a verdadeira maturidade emocional. Não é no movimento, mas na pausa. Você consegue estar em paz mesmo sem respostas? Consegue sustentar sua essência quando nada mais parece te validar? Esse silêncio é a moldura da sua próxima versão. E a forma como você ocupa esse espaço, com ansiedade ou com presença, definirá a qualidade do que está por vir. O teste revela seus gatilhos. Às vezes você pede por amor e recebe distância, pede por leveza e encontra resistência. Isso parece injusto, até cruel. Mas e se for pedagógico? A vida não entrega o que você quer, ela revela o que ainda precisa ser curado. Carl Jung dizia que, enquanto você não tornar consciente o que está no inconsciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. E esse é exatamente o papel dos testes que surgem no meio da travessia. Fazer emergir o que ainda está escondido. O teste não vem para te punir, mas para mostrar onde, em você, ainda existe ferida aberta. Gatilhos não são inimigos, são portas para o que precisa ser olhado. São sinais de que algo em sua psique ainda vibra no passado. Imagine alguém que, ao pedir por liberdade, atrai relações que o controlam. Isso não é azar. É o inconsciente tentando mostrar onde a liberdade ainda não foi construída internamente. O outro não é o problema. Ele é o espelho. Você já reparou como certas situações se repetem? Como certas pessoas despertam em você emoções desproporcionais? Esses padrões não são coincidência. São ciclos que persistem até que você se torne consciente. Esses testes são oportunidades para observar sua reação. Você ainda se fecha, se sabota, acusa ou começa a respirar e responder com consciência, mesmo diante da provocação. A verdade é que você não está sendo testado para ser aprovado, está sendo revelado para ser libertado. Quais situações na sua vida têm provocado reações intensas? Será que essas reações não são convites à cura, disfarçados de obstáculos? A dor como termômetro da mudança. A dor assusta, mas e se ela não fosse um erro, e sim um sinal? Um sinal de que algo está sendo tocado, movido, desalojado. No processo de transformação, a dor não é o inimigo, ela é o mensageiro. Carl Jung afirmava: o que você resiste, persiste. O que você aceita, se transforma. Isso quer dizer que não é a dor em si que paralisa, é a resistência a ela. Quando você luta contra o desconforto, ele se intensifica.
Quando acolhe, ele revela. A dor que surge em momentos de mudança não está ali por acaso. Ela aparece como uma pressão interna que empurra estruturas que, sozinhas, você não conseguiria soltar. Vínculos que já não sustentam sua nova vibração. Crenças que não cabem mais no caminho que está se abrindo. Essa dor é como a contração do nascimento. Incomoda, aperta, espreme, mas conduz para fora de um lugar apertado demais para quem você está se tornando. Ela é um termômetro. Mostra o quanto você está se deslocando, mesmo quando não percebe. E mostra também onde ainda está preso, onde ainda há apego, onde a alma ainda hesita em crescer. Não se trata de romantizar o sofrimento, mas de compreender sua função. Ele não é um castigo, é uma convocação. Você está sendo convocado a olhar com honestidade para o que dói, a perceber que o incômodo é muitas vezes um mapa que te aponta para dentro, para o exato ponto onde algo está pronto para ser liberado. Onde em você a dor está pedindo passagem? Será que, ao invés de fugir dela, você pode escutá-la como quem escuta um velho mestre? O ego em crise e a ascensão do self. O ego, diante da incerteza, grita. Ele quer recuperar o controle. Quer respostas imediatas, quer voltar para o que era familiar. Porque o ego se alimenta do conhecido, mesmo que isso inclua dor, repetições e sabotagens. Mas há um momento em que esse grito perde força e um outro som, mais sutil, começa a emergir. É a voz do self. Carl Jung definia o self como o centro regulador da psique, a totalidade da alma, aquilo que transcende a persona, o ego e os papéis sociais. O self não grita, não comanda, não se impõe. Ele convida, ele chama. Quando o ego entra em crise, é porque perdeu a referência. Já não sabe mais como se proteger, já não consegue manter a fachada. É nesse colapso que o self vê uma brecha e começa a se manifestar. Você começa a agir diferente. Mesmo com medo, escolhe a verdade. Mesmo sem garantias, se mantém presente. Mesmo sem validação, sustenta a própria integridade. São pequenos gestos, quase invisíveis, mas que sinalizam uma mudança profunda. Você não está mais reagindo automaticamente. Está respondendo com consciência. Essa é a transição mais poderosa que pode acontecer dentro de um ser humano, quando o piloto automático se desliga e algo mais autêntico começa a dirigir a sua vida. O mundo externo ainda pode parecer o mesmo, mas por dentro algo já mudou. O caos não desapareceu, mas agora você não é mais definido por ele. Você consegue perceber esse ponto de virada em si? Consegue notar quando começou a se mover não por impulso, mas por escolha? Esse é o início da liderança interna, a primeira manifestação do seu verdadeiro centro. A grande virada, agir como quem já mudou. A vida não muda quando algo acontece fora. Ela muda quando algo muda dentro e começa a ser sustentado no cotidiano. Nesse estágio, o universo já não te pergunta o que você quer. Ele pergunta, você está agindo como quem já é essa nova versão? Porque não é o desejo que transforma a realidade, é a coerência vibracional. Muitas vezes esperamos por provas, por confirmações externas. Queremos sinais claros de que tudo vai dar certo para então agir com confiança. Mas esse caminho é o inverso do real crescimento. A virada acontece quando você começa a agir como quem já atravessou a ponte, mesmo sem ter saído do lugar, como quem já é livre, mesmo diante da prisão, como quem já é merecedor, mesmo diante da escassez. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem se é, exige um compromisso com a verdade interior, mesmo quando ela não encontra eco no mundo. Essa coerência silenciosa é o sinal de que o self está no comando. O universo não responde às suas palavras, mas à sua frequência. Por isso, essa fase é uma dança sutil entre o invisível e o visível. Você não busca mais convencer ninguém, não força, apenas vive como quem já se transformou. Isso exige coragem, exige presença e, principalmente, exige fé. Não a fé cega, mas a fé fundamentada em escolhas consistentes. Você se comporta como quem já vive o que deseja, ou ainda espera que o mundo mude para então mudar com ele. A verdadeira virada não é um evento, é uma postura interna que se repete até moldar a realidade. O teste do vazio sem recompensa. Há um tipo de vazio que é ainda mais desafiador do que a dor. O vazio sem resposta, sem recompensa, sem aplauso. É quando você está fazendo o certo, sustentando sua presença, escolhendo a consciência, mas nada parece acontecer.
Esse é o teste mais sutil e mais profundo, o teste da maturidade energética. É nesse ponto que o universo calibra não o que você quer, mas o quanto você está pronto para receber. Ele observa se você consegue manter a sua frequência mesmo quando não há retorno imediato. Se você continua sendo luz mesmo quando ninguém está olhando. Muitos desistem aqui. Acham que não vale a pena manter a integridade quando não há resultado. Mas é justamente aí que o resultado começa a ser moldado. Não fora, mas dentro. Carl Jung falava da importância de sustentar o eixo interno mesmo em meio ao caos. Ele via o self como um centro que se mantém firme, enquanto o mundo ao redor se reorganiza. E é nesse eixo que você se ancora quando escolhe não depender de resultados para manter sua essência. Esse vazio, então, deixa de ser punição, torna-se uma espécie de refino, um treinamento silencioso que alinha sua energia com aquilo que está prestes a chegar. Você está sendo observado, mas não pelo mundo, pela própria vida. Ela quer saber, você é constante ou condicionado? Você age com presença apenas quando há retorno? Ou sustenta sua vibração mesmo no escuro? O novo só chega quando você já vibra como quem o merece. Não por palavras, mas por consistência. A manifestação começa por dentro. Muitas pessoas acreditam que a realidade se transforma quando algo novo acontece lá fora. Mas na jornada da consciência, o movimento é inverso. Tudo começa internamente. O que você manifesta no mundo é apenas reflexo do que já vibra em silêncio dentro de você. Carl Jung dizia, não se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Essa frase revela um ponto essencial. A transformação real não é uma fuga da dor, mas um enfrentamento da própria sombra. E é isso que cria espaço para uma nova realidade. A manifestação, nesse sentido, não é mágica. É maturidade. É o fruto de uma escolha constante por presença, verdade e coerência. Você não recebe o que deseja, você recebe o que sustenta. E sustentar exige estrutura interna, exige uma disposição para se tornar quem realmente é, mesmo que isso implique abandonar tudo o que antes parecia seguro. A manifestação acontece quando você deixa de correr atrás do que quer e passa a caminhar como quem já o representa. Não se trata de fingir, trata-se de encarnar. Você fala como quem já é essa versão, anda, sente, escolhe com essa consciência, porque o universo responde à vibração, não à intenção. Toda nova realidade começa como um estado interno, como uma semente invisível que só germina quando você a cultiva, dia após dia, com atos pequenos, mas cheios de verdade. A diferença entre desejar e sustentar. Desejar é fácil, sustentar é raro. O desejo parte de uma carência, já a sustentação nasce de uma identidade. Uma pessoa pode desejar abundância e, ao mesmo tempo, sustentar escassez em sua energia, em seus pensamentos, em suas ações. E o universo responde não ao pedido, mas ao padrão. Carl Jung nos alertava para a importância da congruência interna. Ele afirmava que o inconsciente expressa suas verdades não pelo que dizemos, mas por como sentimos, agimos e repetimos nossos comportamentos. Em outras palavras, aquilo que você realmente acredita sobre si mesmo, ainda que inconscientemente, define o que você atrai e mantém. Por isso, o ponto não é o quanto você quer algo, é o quanto você tem estrutura emocional, energética e espiritual para viver o que diz querer. Essa estrutura se revela no cotidiano. Você consegue manter sua paz quando confrontado? Consegue sustentar a verdade mesmo diante da rejeição? Consegue ser quem é, sem precisar da aprovação de ninguém? Porque isso é sustentar. É quando a sua base interna é forte o suficiente para não se abalar ao primeiro vento. Desejar sem sustentação é como construir uma casa sem alicerces. Pode até parecer bonita por fora, mas qualquer tremor faz tudo desabar. O universo observa a sua fundação, não a sua fachada. E só entrega aquilo que você já consegue carregar. A espera como terreno fértil. A espera, quando mal compreendida, parece castigo, mas quando vista com profundidade, revela-se como um terreno fértil, o espaço exato onde a semente da nova versão está germinando. Esse período entre o que foi e o que ainda não é, exige mais do que paciência, exige consciência, porque a espera não é tempo perdido, é tempo de formação. Carl Jung falava da importância dos processos lentos e internos. A alma, segundo ele, não segue o relógio da mente ou as pressões externas. Ela tem seu próprio ritmo, e respeitá-lo é sinal de sabedoria. Durante a espera, sua vibração está sendo moldada, não pelas grandes decisões, mas pelos pequenos gestos, a maneira como você fala, como caminha, como trata a si mesmo
e aos outros, como reage às incertezas. Tudo isso revela a sua coerência. O universo observa se sua energia é estável mesmo sem recompensas. Se suas atitudes refletem já o que você deseja manifestar. Se há integridade, mesmo na ausência de validação. Porque o que sustenta o que virá não é a expectativa, é a postura. Você consegue transformar esse tempo em campo de cultivo interior? Consegue perceber que cada dia aparentemente comum é na verdade parte do ritual de gestação de uma nova realidade? A espera deixa de ser um fardo quando você compreende que está sendo forjado enquanto espera, e que, muito antes da colheita, já é possível viver com dignidade, presença e verdade. A colheita acontece de dentro para fora. A verdadeira colheita não começa quando algo muda fora. Ela começa quando, por dentro, você já não precisa provar, convencer ou implorar por nada. É quando você não busca mais validação, mas se move por integridade. Quando já não depende da resposta do outro para ser inteiro. Quando faz o certo, mesmo que ninguém veja. Quando segue em frente, mesmo sem garantias. Carl Jung entendia esse estado como uma consequência natural da individuação. O momento em que o ser humano já não vive em função de expectativas externas, mas como expressão de uma verdade interna consolidada. O self já não é apenas uma possibilidade. É o eixo a partir do qual se vive. E é aí que o mundo começa a responder de outra forma. Não porque você o manipulou, mas porque agora existe congruência. O que você pensa, sente, diz e faz estão alinhados. Essa coerência é magnética. Atrai o que ressoa, afasta o que já não serve. Organiza o entorno de acordo com a sua vibração. O universo, nesse ponto, não entrega milagres. Ele apenas espelha o que você se tornou. Você percebe quando não precisa mais correr atrás. Quando aquilo que antes parecia distante começa a fluir na sua direção com naturalidade. Esse é o sinal. A colheita começou. E ela vem como reflexo, como reconhecimento silencioso de tudo o que você sustentou, mesmo quando ninguém aplaudiu. A dor foi o caminho, não o castigo. Ao olhar para trás, talvez você perceba que nada foi por acaso. As rejeições, os silêncios, os fechamentos de ciclo, tudo aquilo que parecia injusto, na verdade, foi realinhamento. A dor que te atravessou não veio para te punir, veio para te lapidar. Carl Jung afirmava, aquilo que você mais precisa está onde você menos quer olhar. Essa frase é um convite à coragem, porque o sofrimento muitas vezes aponta para o lugar onde você se afastou de si mesmo, onde abandonou sua essência em troca de aceitação, controle ou segurança. Quando a dor chega, ela não destrói. Ela revela, mostra onde há resistência, onde há ilusão, onde há desconexão. E ao expor essas camadas, ela também te dá uma escolha. Permanecer aprisionado ou se refinar. Você foi sendo moldado por cada perda, por cada espera, por cada não. E mesmo que, no meio do processo, tenha se sentido desamparado, algo maior estava em ação. Algo que te conduzia de volta ao centro. Agora, talvez você consiga enxergar que as partes mais difíceis da sua jornada foram exatamente as que mais te ensinaram, que as dores que antes pareciam muros, hoje são portais. E isso muda tudo, porque a dor deixa de ser inimiga e passa a ser memória de um caminho trilhado com verdade. Você consegue reconhecer quais dores moldaram sua força? Consegue ver que foi através delas que você se lembrou de quem é? Então saiba, você não foi castigado, foi preparado. Você está pronto. Chegar até aqui não foi fácil, mas agora você pode olhar para trás e perceber. Cada silêncio teve um sentido, cada dor teve um propósito, cada recuo foi impulso. Você não foi rejeitado, foi refinado. A nova realidade que se aproxima não é uma bênção aleatória, nem um presente imerecido. É a colheita natural de tudo o que você sustentou em silêncio. Ela não vem porque você implorou, mas porque você se tornou. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. E é isso que você está vivendo agora. O privilégio de, após o colapso, o caos e a crise, se reencontrar com a própria essência. Não é mais sobre esperar por sinais. É sobre ser o próprio sinal. Não é mais sobre buscar confirmação. É sobre viver com coerência. A transformação verdadeira não depende do mundo. Depende da sua escolha diária por presença, por verdade, por integridade silenciosa. E quando essa escolha se torna o seu centro, o universo apenas responde, você está pronto. Não porque tudo está resolvido, mas porque agora há raiz, há eixo, há clareza. O que chega não é uma promessa, é um reflexo. E diante disso, há apenas um compromisso a fazer. Eu escolho ouvir os sinais, não fugir deles. Essa é a sua declaração de presença, sua aliança com a vida real,
com sua verdade mais profunda, porque agora finalmente você se tornou quem precisava ser.